Olá, meus amados irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série de estudos sobre o dispensacionalismo. Este já é o nosso 21º vídeo tratando a respeito deste assunto. Nós já vimos nos vídeos passados as questões preliminares, nós já vimos a definição do que é o dispensacionalismo, nós já vimos também um estudo aprofundado a respeito das características do dispensacionalismo, como, por exemplo, a interpretação literal, como também a distinção entre Israel e a igreja. Atualmente, nós estamos estudando mais uma característica do dispensacionalismo, que é a crença na existência de dispensações. E o que é uma dispensação? É isso que nós estamos estudando. No vídeo passado, nós trouxemos a vocês uma definição do que é uma dispensação, onde nós apresentamos que a dispensação é uma tradução da palavra oikonomia, que significa basicamente uma administração, uma economia, tá? Uma forma de administrar, um método de gerenciar, ok? Então é basicamente isso que é uma dispensação. Então, para que vocês possam ampliar mais o seu entendimento a respeito do que é uma dispensação, nós vamos trazer mais citações aqui de teólogos a respeito disso, tá? Vamos ver o que é que disse aqui o Charles Hyde a respeito dessas economias, a respeito do que é uma dispensação. Observem comigo o que disse Charles Hyde. Ele diz o seguinte: o dispensacionalismo contempla o mundo como uma casa dirigida por Deus. Neste mundo família, Deus está dispensando ou administrando seus negócios de acordo com a sua própria vontade nos vários estágios da revelação em progresso no tempo. Estes vários estágios demarcam as diferentes economias na composição operacional de seu propósito total. E estas economias são as dispensações. A compreensão das diferentes economias de Deus é essencial para uma interpretação precisa de sua revelação dentro de cada uma delas. Então, Charles Hyde aqui, ele está explicando que o dispensacionalista, ele entende que Deus, em sua soberana vontade, ele administra o mundo conforme lhe apraz, conforme ele quer, e ele faz isso, como nós podemos ver nas Escrituras, por meios administrativos diferentes em épocas diferentes, tá certo? Então, isso que nós chamamos de administrações, de economias, é o que são as dispensações, tá? Então, o Charles Hyde, ele enfatiza que é importante a gente entender isso para que a gente possa compreender os ensinamentos de Deus dentro daquilo que nós chamamos de revelação progressiva, dentro do período administrativo, dentro do período dispensacional específico. Nós não podemos interpretar como sendo a mesma coisa, como sendo o mesmo período administrativo, o período antes do dilúvio com o período atual. Nós não podemos interpretar o período em que Moisés viveu como sendo o mesmo período em que nós vivemos, porque são administrações diferentes. O administrador é o mesmo, mas o método é administrativo, quase que não sai, né? O método administrativo é diferente, tá? Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso nas citações a seguir. Observem comigo. Olha o que disse Thomas Ice e Timothy Demme, tá? São dois dispensacionalistas, eles escreveram este livro aí que vocês podem ver, que é o livro intitulado Profecias de A a Z, e eles definem essa questão do dispensacionalismo e das dispensações da seguinte forma: o dispensacionalismo vê o mundo e a história como uma casa que é administrada por Deus. O Senhor está administrando, ou seja, dispensando, as questões neste mundo, que é a casa, de acordo com a sua vontade. Ele o faz em vários estágios de revelação no decorrer do tempo. Nesses diferentes estágios, há maneiras distintas de operação para que se cumpra seu propósito final.
As diversas administrações são chamadas de dispensações. A compreensão dessas administrações é essencial para entender as diferentes manifestações de Deus nestes vários estágios. Então, o Thomas Ice, ele tem como pano de fundo do seu ensino aqui a ideia da revelação progressiva de Deus. E essa revelação, ela é progressiva, né? Deus, ele vai ensinando-nos cada vez mais conforme o tempo vai passando, e como uma forma didática de nos ensinar, ele usa meios administrativos diferentes, ele usa dispensações diferentes para que nós possamos entender os estágios progressivos dessa revelação, tá certo? Então, vamos trazer aqui mais uma citação, agora de Reinhard Schauers. Esse Reinhard Schauers, ele fala o seguinte a respeito deste assunto. A teologia dispensacionalismo pode ser definida de forma muito simples como um sistema de teologia que procura desenvolver a filosofia bíblica da história fundamentada no governo soberano de Deus. Ela representa o todo das Escrituras e da história como sendo coberto por diversas dispensações do governo de Deus. O termo dispensação, no que concerne à teologia dispensacional, poderia ser definido como uma maneira peculiar de Deus em administrar o seu governo sobre o mundo, enquanto ele executa progressivamente seu propósito para a história mundial. Então, o Reinhard Schauers aqui, ele nos ensina que a ideia de dispensações, ela tem como pano de fundo a soberania de Deus, Deus como um governador soberano sobre todas as coisas, tá? E ela tem também como um pano de fundo a revelação progressiva de Deus. Deus se revela progressivamente, ok? Então, dentro deste plano aí, que é a soberania de Deus sobre todas as coisas e a revelação progressiva de Deus, nós podemos perceber dentro das Escrituras que há maneiras peculiares de Deus em administrar o seu governo sobre o mundo, ok? Então Deus administra conforme lhe apraz, de forma que a sua revelação possa crescer progressivamente e de forma que a gente consiga entender os estágios dessa revelação progressiva, que a gente consiga também compreender que Deus, ele está governando soberanamente sobre todas as coisas, tá? Inclusive dentro desses períodos administrativos diferentes, ok? Então, dando continuidade, vamos ver o que disse aqui Norbert Light. Norbert Light, né, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá? Ele diz o seguinte a respeito das dispensações. Ele diz assim, ó, a Bíblia tem uma subdivisão estruturada em si que deveria ser observada quando se lê ou interpreta a palavra de Deus. Ele diferencia as diversas dispensações. Isso é de grande significado para a avaliação da palavra profética. A palavra grega para dispensação, oikonomia, tem os seguintes significados: manejar, regular, administrar, ou também dividir ou subdividir. Então aqui o Norbert, ele traz esses significados da palavra oikonomia, que é da onde vem a palavra dispensação, tá? Então pode significar manejar, regular, administrar, dividir, subdividir, tá? Então perceba que a dispensação, ela não é um assunto simples, é um assunto complexo, tá? Mas que quando a gente vai apresentar de uma forma mais didática, né, uma forma que nós possamos compreender de forma melhor, muita gente entende que são períodos diferentes, são épocas diferentes, tá? É óbvio que a ideia de dispensações está ligado a períodos diferentes, mas ela não é exatamente um período diferente. Quando a gente fala em dispensação, nós estamos falando de administração, ou seja, um método de gerenciar diferente, ok? É um método, a forma administrativa como se está lidando ali com o governo daquela casa, tá?
O governador é o mesmo, o administrador é o mesmo, mas ele usa métodos diferentes para ensinar os habitantes daquela casa, ok? Então a dispensação é basicamente isso. Falando de forma bem direta e bem resumida, o que é uma dispensação? Uma dispensação é basicamente uma forma de administração, é uma maneira de gerenciar, ok? Então isso é uma dispensação, tá? O que é o dispenseiro? O dispenseiro é o mordomo, tá? É aquele que é usado pelo dono como aquele que cuida, tá ok? Mas nós entendemos, de acordo com as escrituras, que há um governo soberano sobre todas as coisas, e esse governo é o próprio Deus, é o próprio Senhor, criador de todas as coisas e dono de todas as coisas. Ele, dentro da sua sabedoria infinita, dentro da sua onisciência, ele decidiu governar o mundo desta maneira e ele decidiu se apresentar ao homem, se revelar ao homem de maneira progressiva, tá? Então, a dispensação, ela envolve essa questão da soberania de Deus e também da revelação progressiva. A dispensação é basicamente o método administrativo que Deus utiliza em períodos diferentes, tá? A dispensação não é o período diferente. A dispensação é o método administrativo usado no período, ok? Então não confunda, tá? Eu sei que é difícil a gente desligar uma coisa da outra, o período com o método administrativo, mas a gente tem que entender que Deus, ele está acima do tempo, ele está fora do tempo. Então, para Deus, a administração, ela não está submissa a um período, ok? Mas para nós, seres humanos, que estamos debaixo do tempo, que estamos suscetíveis ao correr da história, para nós é difícil a gente fazer esse desligar da questão do período da administração. Então, para nós, dentro da nossa visão humana limitada, nós vemos a administração como um período que acaba em um determinado tempo e começa outra administração durante um período que acaba em um determinado tempo e assim vai, ok? Mas dentro das escrituras e dentro do plano divino, esta administração, ela não está debaixo do tempo, ela não está de forma, como é que eu posso dizer, de forma que seja afetada pelo tempo, tá ok? Então são visões diferentes. A gente vai ver mais sobre isso na nossa próxima aula, tá? E eu creio que vocês vão entender melhor ainda o que é uma dispensação. Tenham calma, é um assunto complexo, mas eu creio que na próxima aula vocês vão concluir exatamente o que é uma dispensação, vão aprender de fato o que é uma dispensação com base no que a gente vai apresentar, tá bom? Então, irmãos, fiquem com Deus e até a próxima aula.